Olá, muito boa tarde. A presidência da Conferência Episcopal Portuguesa permanece para um segundo mandato. A eleição decorreu esta semana na Assembleia Plenária, que termina esta quinta-feira. Um assunto que vamos analisar daqui a pouco com Ricardo Perna. Antes, destacamos outros temas da atualidade, a começar pela semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa apelou ao fim da violência no Sudão, onde se verificam confrontos entre paramilitares e forças armadas, sem esquecer o conflito, sem fim à vista, na Ucrânia, onde nem mesmo a celebração da Páscoa, nas comunidades de rito bizantino, trouxe sinais de paz. Seguo con preoccupazione gli avvenimenti che si stanno verificando in Sudan. Sono vicino al popolo sudanese, già tanto provato. Invito a pregare affinché si depongano le armi e prevalga il dialogo per riprendere insieme il cammino della pace e della concordia. E purtroppo, in stridente contrasto con il messaggio pasquale, le guerre continuano e continuano a seminare morte in forme raccapriccicanti. Addoloriamoci per queste atrocità e preghiamo per le loro vittime, chiedendo a Dio che il mondo non debba più vivere lo sgomento della morte violenta per mano dell'uomo, ma lo stupore della vita che Lui dà e che rinnova con la sua grazia. Numa breve, mas decidida mensagem, Francisco saiu em defesa de São João Paulo II, rejeitando acusações surgidas à margem do caso de desaparecimento de Emanuela Orlandi nos anos 80. E certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate. A história de martírio e perseguição dos cristãos nos primeiros séculos e na atualidade esteve no centro da audiência geral desta semana. Oggi, cari fratelli e sorelle, ricordiamo tutti i martiri che hanno accompagnato la vita della Chiesa. Essi, come ho già detto tante volte, sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Oggi sono tanti martiri nella Chiesa, tanti, perché per confessare la fede cristiana sono cacciati via della società o vanno in carcere, sono tanti. Francisco recordou em particular 7 missionárias da caridade que foram mortas em 1998 e 2016 no Iêmen. As religiosas da congregação fundada por Santa Teresa de Calcutá estavam acompanhadas por colaboradores, incluindo muçulmanos, que também foram mortos. Ci commuove vedere come la testimonianza del sangue possa accomunare persone di religioni diverse. Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle, ma insieme si può dare la vita per le altre. O cardeal Dom José Tolentino Mendonça e o arquiteto Álvaro Cisa Vieira apresentaram o pavilhão da Santa Sé para a Bienal de Arquitetura de Veneza no 10º aniversário do pontificado de Francisco. O espaço vai ocupar os atuais edifícios do Mosteiro Beneditino e os jardins da Abadia, desenvolvendo o tema da amizade social a partir dos ensinamentos das encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. La coincidenza di questi due eventi, anniversario dell'elezione e la Biennale, apre alla possibilità di un dialogo che reputiamo importante. Constatare come alcune delle linee principali di questo pontificato possono essere chiave
di un dialogo con l'architettura contemporanea e convergere in una visione che assuma il rischio di pensare un futuro diverso. Cisa Vieira, Prémio Pritzker em 1992, e o coletivo italiano Studio Albori apresentam as suas obras em diálogo com o tema geral da Bienal, o Laboratório do Futuro. A participação do Vaticano está subordinada ao tema Amizade Social, Encontrar-se no Jardim, e a 18ª edição desta Bienal de Arquitetura de Veneza decorre de 20 de maio a 26 de novembro. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Comissão Nacional de Justiça e Paz promoveu a sua conferência anual, onde apresentou o manifesto sobre salários justos contra a pobreza. Salários justos contra a pobreza foi o tema da Comissão Nacional da Justiça e Paz da Igreja Católica em Portugal. Um auditório franciscano, em Lisboa, acolheu movimentos de trabalhadores, de empresários e gestores cristãos. Uma organização caritativa no início de um ano de preços e inflação alta. Não se pretende, ao falar de salários, entenda-se, não se pretende destruição de empresas. As empresas são um bem para a sociedade. São agentes do desenvolvimento da sociedade. Nós queremos as empresas, queremos empresários justos, bons empresários com esta dimensão, com esta consciência do bem que são para a sociedade, para as pessoas, para o planeta. É um ano que nos vai apelar muito à preocupação dos salários que se tem hoje em dia, dada a inflação e o nível de vida que aconteceu no ano que terminou e que ameaça continuar. E, portanto, é verdade que para as pessoas ter acesso a melhores condições de vida, ao melhor nível de vida, este ano é preciso pensar muito seriamente num bom aumento de salário para que as pessoas enfrentem melhor os problemas que se apresentam aos trabalhadores e a toda a população em geral. Salários justos são salários que permitam viver com dignidade e que permitam a realização plena na vida e uma libertação destas amarras que os jovens sentem. E o salário justo é um salário que permita pagar uma habitação, que permita pagar as despesas normais da vida e que permita o jovem poder se sentir livre para viver com dignidade, acima de tudo. O combate à pobreza não pode ser feito com base em prestações, só em prestações sociais. As prestações sociais são para situações que nos acontecem na vida, mas na verdade o que nós precisamos para combater a pobreza é ter um rendimento digno. E para ter um rendimento digno temos que ter salários justos. Não, é um bocadinho difícil de compreender que aquela ideia que nós sempre tivemos de que uma pessoa que trabalhasse não era pobre, isso não aconteça nos dias que correm. O problema central está no número de pessoas que recebe salário mínimo. 1 em cada 4 trabalhadores recebe salário mínimo. 1 milhão de famílias recebe menos de 1.000 euros por mês. Estamos a assistir a um êxodo dos jovens que imigram para outros países europeus mais competitivos nas ofertas que fazem. Há aqui desafios fiscais. Portugal perde a esse nível. São custos de competitividade para as empresas. Na conferência anual foi apresentado um manifesto para pedir que o salário justo em Portugal seja um desígnio nacional prioritário. Não queremos simplesmente fazer reivindicações de qualquer modo, mas colaborar para a edificação de uma sociedade mais justa. E neste sentido estão neste meio, no nosso meio, estão gestores e empresários católicos que também estão interessados nesta reflexão, como estão as instituições, como a Caritas, por exemplo, com a Comissão Nacional de Justiça e Paz, são organismos que não estão apenas interessados em resolver um problema de uma situação de pobreza, mas em refletir essa realidade para encontrar soluções justas. Diversas organizações afirmam o empenho que obter salários justos seja concretizado. O manifesto foi assinado e divulgado por várias instituições católicas. A Ação Católica Rural, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, a Caritas Portuguesa, a Comissão Nacional de Justiça e Paz
a Juventude Operária Católica e a Liga Operária Católica, Movimento dos Trabalhadores Cristãos e o Movimento Católico de Profissionais Metanoia. É um pontapé de saída, não é? É um ponto de partida que nós já refletimos e que está assumido entre nós, porque deixa várias pistas de reflexão para a área social, para a área laboral, para a área empresarial, de inícios de análise. Eu acho que é de extrema importância. Em primeiro lugar porque demonstra que a sociedade dentro da Igreja Católica, desta área social, área do trabalho, estas áreas que nos movem, está unida e está a falar numa só voz, e isso é extremamente importante. Trabalhadores e empresários pediram salários justos em manifesto que alerta para as mudanças e a fragilidade do mercado de trabalho, para evitar situações de pobreza e uma vida digna no contexto social atual. Acontecimentos que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. A Conferência Episcopal Portuguesa assinala hoje uma jornada de oração pelas vítimas de abuso. Um tema que marcou a Assembleia Plenária, que terminou e que agora analisamos com Ricardo Perna, que está hoje connosco. Cumprimento, muito boa tarde. Olá. Obrigado, Ricardo, por estares connosco. Tivemos essa notícia à meio da semana da reeleição da presidência da Conferência Episcopal. A palavra que mais choveu imediatamente foi continuidade, e é isso que acontece? Foi essa a estratégia? Sim e não. Ou seja, há de facto uma continuidade que é habitual, é muito habitual o Presidente da Conferência Episcopal ser reeleito para um segundo mandato, tem sido os últimos assim também, e portanto por aí não há grande surpresa. Por outro lado, há também aqui um caminho iniciado pelo atual Presidente e pelo novo Presidente que vai continuar, nomeadamente aquilo que diz respeito ao combate aos abusos, mas não só. Mesmo em relação ao caminho sinodal que a Igreja está a fazer, tudo tem sido iniciado por aqui. Portanto, não deixa de fazer algum sentido que se mantenha. Agora, há alterações, efetivamente, não propriamente na Presidência, mas nos seus ministérios, digamos assim. As comissões episcopais. As comissões episcopais praticamente mudaram todas. Houve 3 comissões episcopais, salvo erro, que não mudaram. Todas as outras mudaram de titular. E, portanto, há de facto aqui alguma mudança a acontecer. De que forma é que ela se vai concretizar, não sabemos. Mas, efetivamente, há uma mudança a acontecer. Não é propriamente uma continuidade total. Há também aqui a questão da manutenção do Padre Manuel Barbosa como secretário, uma vez que os estatutos já permitiam, por exemplo, a eleição de um leigo. Por aqui poderíamos estar à espera, se calhar, de uma mudança que não aconteceu, mas no resto parece-me que há de facto algumas mudanças e uma continuidade que é habitual. Vamos a esse tema que referiste, de facto a centralidade que tem o combate aos abusos nos ambientes da Igreja, e esse é um processo que esta Presidência da Conferência Episcopal assumiu e que agora dá continuidade com um novo grupo para escutar, para acompanhar as vítimas em ligação com a Coordenação Nacional. Convém dizer que estamos a gravar este programa na quarta-feira, portanto, um dia antes da emissão, e nesta quinta-feira é que propriamente as conclusões serão divulgadas. Em todo caso, que sinal é este de proposta de um novo grupo, enfim, de manter o tema como prioritário para esta presidência da Conferência Episcopal? Eu acho que é uma continuidade naquilo que tem sido o caminho que esta Conferência Episcopal tem feito. Ou seja, há aqui 2 questões distintas, e uma tem sido, de facto, o que tem sido feito e outra a forma como tem sido comunicado. E, efetivamente, desde o facto do pedido da Comissão Independente ter surgido antes de que surgissem escândalos e casos conforme aconteceu noutros países, até ao facto de terem sido tomadas algumas decisões de afastamento preventivo de alguns sacerdotes indicados alegadamente pela Comissão. Portanto, tem havido aqui uma série de medidas bem feitas e tomadas no tempo certo ou no tempo que é possível serem feitas. Depois, a questão da comunicação é outra, poderíamos também falar sobre ela, mas sim, aí é à parte. Agora, efetivamente, isto tem acontecido e, portanto, vai-se manter esta criação deste novo grupo, parte de algumas sugestões que foram feitas e, portanto, é uma continuação do trabalho da Igreja para, efetivamente, erradicar este problema do seu seio. Curiosamente, o que está a acontecer agora é a concretização das indicações que saíram dessa Assembleia Extraordinária de 3 de março, quando a comunicação não aconteceu como deveria ter acontecido. Os projetos em si estavam lá decididos. Neste tema do combate aos abusos, a Conferência Episcopal propôs esta jornada de oração, com a Eucaristia que decorreu esta manhã em Fátima, e também
a acontecer nas várias dioceses. Em todo caso, no discurso de abertura, Dom José Ornelas disse que não bastavam pedidos de perdão, é preciso ações concretas, é preciso levar por diante, de facto, tomar iniciativas que previnam e que combatam. E é isso que está a acontecer, na tua opinião? Eu acho que é isso que está a acontecer, sim. Ou seja, podemos questionar os timings, podemos questionar a forma como está a ser comunicado, mas efetivamente as coisas estão a acontecer. A jornada de oração é um momento simbólico, que é importante também, ou seja, não podemos dissociar as ações mais simbólicas das ações mais concretas. Elas todas têm que acontecer, nenhuma é mais importante do que a outra, e efetivamente aqui foram anunciadas medidas, nomeadamente na questão da formação nos seminários, na questão da formação dos leigos e dos sacerdotes já ordenados, e portanto, há efetivamente um caminho que está a ser feito, e o Dom José Ornelas fez questão de o voltar a frisar no seu discurso de abertura da Assembleia Plenária. É um caminho que não vai parar, é um caminho que está a ser feito, é um caminho para erradicar este problema da Igreja. Portanto, tudo isto está a acontecer e eu acho que tudo isto são quer a jornada de oração, quer estas medidas práticas que ainda não as conhecemos, ou seja, conhecemos a intenção e depois é preciso passar, de facto, para a prática, mas que a intenção... Ficaram a cargo deste grupo? Exatamente, e mesmo não sei se ficaram a cargo deste grupo, se ficaram a cargo das comissões episcopais que terão a ver com a formação dos sacerdotes e com a formação nos seminários, portanto, acho que é um trabalho conjunto que vai ser feito e que começou a ser feito e que não vai parar. E sente-se a necessidade de cada vez mais a Igreja Católica em Portugal, nas suas várias estruturas, caminhar ao mesmo ritmo no combate a este tema? Sim, essa é uma das questões que efetivamente... E voltamos aqui a tocar no ponto da comunicação, ou seja, eu refleti um bocadinho sobre isto e se nós olharmos para o princípio do mandato do Dom José Ornelas, Dom José Ornelas pega na Conferência Episcopal em plena pandemia. E a pandemia foi, e nós dissemos-lo várias vezes, um exemplo de como os bispos souberam falar a uma só voz e de como a posição se foi mantendo e a Igreja lucrou de alguma forma uma imagem que foi consistente, que foi coerente, que foi pensada, que foi rigorosa. Foi uma pena que, de facto, quando chegou este assunto dos abusos, não tivesse havido a mesma coordenação, a mesma capacidade de falar a uma só voz, a mesma capacidade das dioceses se reunirem, assumirem todas o problema e falarem todas da mesma forma, o que foi prejudicando um bocadinho a forma como as pessoas foram tendo a percepção deste problema. Agora, efetivamente aqui, acho que havia um ganho muito, muito grande se efetivamente as dioceses trabalhassem em conjunto, as medidas fossem coordenadas. Nós sabemos que cada diocese tem a sua realidade, a sua autonomia, mas também sabemos que se os bispos quiserem podem trabalhar em conjunto, tal como foi visto durante a pandemia. Portanto, efetivamente, essa coordenação nacional que pode ganhar mais terreno e mais intervenção. Há a coordenação nacional, há o grupo que vai ser criado agora de acompanhamento mais fora da estrutura da Igreja para que possa ser mais fácil às vítimas poderem se chegar à frente. Portanto, há um caminho feito e há vontade disso. Vamos ver agora de que forma que as dioceses vão conseguir trabalhar em conjunto e que esta nova presidência da Conferência Episcopal, que se mantém, consegue levar para a frente este caminho de trazer todas as dioceses a caminhar em conjunto. Que momento também existe de renovação, até das lideranças nas dioceses, uma vez que vários bispos estão, alguns já completaram 75 anos, outros à beira disso? Parece-me que, efetivamente, para além da questão dos abusos, há aqui dois desafios muito importantes para este mandato de 3 anos. O primeiro de todos, que tem mais a ver com a própria Igreja, tem a ver com o caminho sinodal que a Igreja está a fazer, que acho que vai ser um tremendo desafio colocá-lo na ordem do dia e conseguir que, efetivamente, o caminho que o Papa pretende fazer tenha reflexo não apenas no sínodo que está a ser preparado, mas depois nas várias estruturas e na forma como elas passarão a trabalhar de forma mais sinodal. Esta é uma questão que acho que vai marcar. Outra, claramente, a renovação. Nós estamos a falar de cerca de metade do episcopado que nos próximos 3 anos vai mudar. Portanto, neste momento há uma necessidade de cerca de 10 bispos, entre aqueles que já renunciaram, as 7 vacantes que já existem e aqueles que até ao final destes 3 anos vão renunciar, e depois com as mudanças também que podem haver em algumas dioceses derivadas destas mudanças. Sabemos que há dioceses que à partida serão outros bispos que já virão assumir essas, como por exemplo Lisboa. O hábito é que seja outro bispo já com alguma experiência que venha a assumir o patriarcado e, portanto, isto vai abrir um lugar noutra diocese que agora já tem bispo titular e, portanto, esta renovação que vai acontecer e que esperamos que possa ser de alguma forma uma renovação pensada, uma renovação jovem, já que estamos em ano da Jornada Mundial da Juventude, que efetivamente aqui possa levar a Igreja a olhar de uma forma diferente e possa levar também a sociedade a olhar de uma forma diferente para a Igreja. Portanto, efetivamente, estes dois são grandes desafios também para E a própria Jornada Mundial da Juventude não está aí um grande desafio também? E não falo especificamente sobre a organização, a preparação
onde agora também estás envolvido no âmbito da comunicação, mas sobretudo como uma oportunidade de repensar estratégias para o pós-jornada, porque sem dúvida vai haver um impacto grande. Agora, depois da jornada, que urgência existe em repensar estratégias aos vários níveis da Igreja? Existe uma oportunidade única. Cada país que organiza a Jornada Mundial da Juventude é-lhe dada uma oportunidade única de renovar as suas estruturas, não só de pastoral juvenil, mas propriamente de intervenção dos jovens na vida da Igreja, que vai muito para além da pastoral juvenil, pode ir muito para além da pastoral juvenil. E, portanto, acho que é uma oportunidade única e acho que é o grande desafio que se coloca a cada país que acolhe a Jornada Mundial da Juventude, é garantir que esse impacto, que é tremendo na semana da jornada, não se esvazia como um balão muito rapidamente nos meses seguintes. Portanto, esta oportunidade aqui, por um lado, de trabalhar a pastoral juvenil, por outro lado, de trabalhar a pastoral familiar e a forma da preparação para o matrimónio, a forma como isso é trabalhado nos jovens desde o início, e por outro lado, trabalhar a forma como os jovens podem participar na vida da Igreja para além daquilo que são os seus âmbitos, portanto, na vida da Igreja a nível dos conselhos pastorais, a nível dos conselhos diocesanos. O Papa criou um conselho de jovens que o aconselha em determinadas matérias. Porque é que as dioceses não poderão fazer isso também? Ou a Conferência Episcopal. Portanto, há aqui uma série de coisas que precisam de ser trabalhadas em conjunto e que são oportunidades únicas que são apresentadas à Igreja em Portugal, porque vai acolher a jornada. Como vão ser aproveitadas ou não, é um dos desafios que teremos aqui também para observar. Exatamente, vamos observando e deles dando notícias também aqui neste programa. Ricardo, obrigado por ter estado connosco nesta análise no âmbito das eleições na presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. E no portal da Agência Eclésia encontra a informação sobre a conclusão dos trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, que hoje terminou em Fátima. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiserem.